Olá, minha gente, boa tarde. Vamos começar nossa live de 13 horas, hoje com um assunto muito importante aqui na semana do Divórcio com Respeito, que é a volta ao trabalho, principalmente para quem tem filhos, né? Vamos ver como é que é a percepção da mulher que volta ao mercado de trabalho com essa bagagem de ser mãe, né? Será que isso é bom? Será que isso ajuda? Ou será que pode gerar algum tipo de obstáculo aí para o retorno ao mercado de trabalho? Bom, eu sou Rose Meirelles, eu sou uma das administradoras aqui do perfil do Divórcio com Respeito. Estou aqui atuando no Rio de Janeiro como advogada, mediadora e tentando ajudar as famílias a terem um divórcio mais respeitoso. Maternizando o Direito entrou, nossa convidada. Vamos entrar aqui. Agora foi. Olá, Bianca. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda aqui à nossa semana. Agradeço o espaço. E aí, vamos nos apresentar, Bianca? Vamos. Você quer que eu... Fala um pouquinho aí de você. Gente, essa aqui é a Bianca Carelli, advogada, tem um perfil voltado também para a maternidade, né? Maternidade e direito. E eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho dela, né? Aproveitar aqui para falar um pouquinho de você. Tá, joia. Obrigada, Rose, pelo convite, pelo espaço de troca. Estou também ansiosa para a gente conversar, estabelecer essa troca, também aprender com você. Mas vou contar como o tema do divórcio apareceu na minha vida pessoal, né? Sou filha de pais divorciados desde que tenho 6 anos, então há mais de 3 décadas que a minha vida é permeada por esse tema. Fui casada uma primeira vez com quem tive o meu primeiro filho com o meu ex-marido, separei quando meu filho tinha 3 anos e casei novamente com o meu atual marido, que também era divorciado e tinha também a sua filha do primeiro casamento. Hoje nós temos uma filha do nosso casamento. Então, minha vida é aquela história, né? Os meus, os seus, os nossos. Sou madrasta, tive madrasta, o meu filho tem madrasta, então o tema da madrastidade também é um tema que me acompanha muito. Meu marido é padrasto do meu filho, então esse é um tema que é muito caro para mim e muito presente na minha vida de diversas formas, né? E acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu sou advogada trabalhista, né? A advocacia ela é predominantemente trabalhista, mas sou pesquisadora sobre economia do cuidado e tenho me especializado muito nos direitos trabalhistas relacionados ao exercício da parentalidade. E aí existe um diálogo, uma conexão, né, uma interseção necessária com o direito das famílias. O meu escritório, ele foi fundado lá pelo meu avô há 68 anos, e hoje eu e o meu sócio temos o desafio de tocar esse escritório, mas isso tudo para dizer que a gente tem clientes que nos acompanham há décadas, né? Que são assim gerações de clientes, e com isso é muito comum que os clientes queiram que a gente faça tudo, porque confiam, tem aquela relação de confiança muito estreita com a gente. E com isso a gente acaba atuando também em outras frentes e em outras áreas, como o direito das famílias. É claro que E quando a todo gente... mundo tem família, né? Exatamente. E aí, Então quando a sempre gente... vai ter uma demanda dessa. Exatamente. E aí, assim, quando a gente está envolvido numa demanda que é mais complexa, mais delicada, mais sensível, que envolve questões de violência doméstica, né, alegação de alienação parental, uma disputa de guarda muito acirrada e etc., a gente costuma indicar, recomendar outros advogados que atuem só nessa frente
E muitas vezes a gente faz ali a interface também com esse advogado. Mas sim, a gente também conduz processos de divórcio com alguma frequência. E o que eu acho, Rose, assim, importante a gente falar, depois da gente começar, né, antes, né, de falar do nosso tema em si, aproveitando assim essa deixa que eu sou essa pesquisadora da economia do cuidado, dos direitos trabalhistas relacionados ao exercício da parentalidade, é que eu sinto muita falta que quem atua com o direito das famílias, e eu acho que inclusive as especializações, né, o próprio quando a gente faz lá a nossa graduação de direito, a gente não costuma parar para olhar para isso, nem na área do direito trabalhista, nem na área do direito das famílias, né? Ninguém percebe que existe essa intersecção, essa comunicação, esse diálogo, e isso não é aprofundado nem num lado nem no outro. E aí, quando a gente encontra processos de divórcio, são processos que muitas vezes são estabelecidos sem que o mapeamento dessas questões trabalhistas relacionadas ao exercício da parentalidade tenha sido feito, né? E aí a gente pensa, mas que mapeamento é esse? O que é isso? É só o que compõe a remuneração para a gente estabelecer a pensão? Não, a gente precisa entender aquele casal parental, né? Os dois trabalham? Então os dois trabalham. Vamos imaginar um cenário que os dois trabalham. Como é que é a relação de trabalho de cada um? Né? O que eles têm de férias? Quanto tempo de férias? Eles têm prioridade para que as férias sejam conciliadas com períodos de férias escolares? Essas férias, elas são fracionadas ou elas são férias né, que correm de forma direta? A pessoa tem o direito, por exemplo, de reduzir a sua carga horária quando tem um filho com deficiência, para poder acompanhar esse filho durante as terapias, né, complementares que esse filho precisar fazer, ou não tem esse direito. A pessoa pode exercer esse trabalho em teletrabalho, ou a pessoa, por exemplo, trabalha na área da saúde e precisa estar lá em loco. A pessoa trabalha em horário noturno, faz plantão de 24 horas, a pessoa precisa viajar para trabalhar com frequência, qual o proveito econômico, inclusive, dessas viagens para aquela família, para aquela criança. A pessoa precisa trabalhar, ela trabalha 2 dias fora, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser bem pensado, né? Tem direito ao auxílio creche? Não tem? De que forma funciona esse auxílio creche? No caso de professores, pode matricular o filho de forma gratuita, né? Tem o direito à gratuidade de matrícula, de anuidade, de mensalidade. Tudo isso a gente precisa ter esse mapeamento. E muitas vezes, quando acontece um processo de divórcio, como a gente é ensinado na graduação, pensar, focar muito na questão daquele formato padrão de regime de convivência, que depois a gente pode falar qual é esse formato padrão, né? Que era um, agora a gente está tentando mudar para outro. E na pensão. E isso, como se fosse só isso. Mas a gente não pensa em todo o universo de situações que existem, né? Assim, horário de entrada e saída flexível, carga horária 12 por 36, enfim. Existe um universo de questões que dizem respeito à dinâmica de trabalho que vão afetar o cuidado com as crianças, né? E esse regime de convivência e como a gente vai distribuir esse cuidado. Porque imagina, né? Tem um casal que, por exemplo, a mãe não tem direito a 30 dias de férias, o pai tem direito a 2 meses mais o recesso. E ele tem prioridade para conciliar as férias dele no período de férias escolares. Então, como é que a gente vai pensar em distribuir as férias escolares, né? Será que a gente não tem que olhar para isso? E normalmente a gente não olha quando vê isso já passou, já foi atropelado, os ruídos começam a aparecer. E aí que as pessoas falam, puxa, a gente podia ter pensado nisso, né? Quantas vezes um divórcio é feito sem que a mãe saiba que o pai tinha direito ao auxílio creche, né? Que inclusive a mãe podia ser mantida no plano de saúde da empresa, que normalmente vem logo uma negativa dizendo, separou, não pode continuar. Então, essas coisas não são pensadas, Uhum. estudadas, né? De forma aprofundada. Então, aproveita até a oportunidade de estar aqui para fazer esse convite para que essa interface, esse diálogo, né, essa intersecção entre essas duas áreas aconteça de forma mais aprofundada. E mais um ponto que é muito sensível, costuma dar muito ruído, quando aquela família, aquele casal parental, por exemplo, tem uma rede de apoio remunerada. E aí eles se separam. Bom, quem vai ficar responsável pelo pagamento dessa rede de apoio remunerada?
né? Se for o caso de uma babá, essa babá vai transitar nas duas casas. Quem vai ser o empregador? Serão os dois, né? Porque quando é uma unidade familiar, o empregador, na verdade, independentemente de quem tenha assinado a carteira de trabalho, o empregador é a unidade familiar. Então, pode ser tanto o pai quanto a mãe podem ser acionados por Uhum. dívida trabalhista. Mas, quando se separa, esse cenário pode ser alterado. E, normalmente, isso não é olhado. Não há um ajuste na carteira de trabalho dessa funcionária. E depois vem os problemas. Eu achei que ele que fosse recolher, ele não recolheu. E aí a mãe que é acionada, o pai que é acionado, enfim. São muitas as Uhum. confusões que acontecem por causa desse diálogo, dessa interface, que não costumam ser olhados de forma Uhum. aprofundada. Eu achei assim, fundamental você trazer essa fala, Bianca, primeiro para mostrar também a multidisciplinaridade dentro das questões jurídicas. Exato. A gente tem falado muito aqui na Semana do Divórcio com Respeito da importância desse olhar diverso, né, multidisciplinar, olhando para outros profissionais que possam agregar profissionais de saúde, profissionais de finanças. Hoje, na live mais cedo, você falou da questão dos animais de estimação e, eventualmente, até do apoio de um veterinário que possa ver como que o arranjo no pós-divórcio pode impactar os animais e isso pode também contribuir para o eventual consenso, a reestruturação da família, né? E agora o que você está trazendo é a importância do olhar multidisciplinar também no ponto de vista jurídico, mesmo que para atender questões tipicamente de família, que a gente vai ali aquelas cláusulas básicas, né? A convivência e a pensão alimentícia, elas têm uma total conexão com o modo de vida de cada um, Exato. né? O trabalho é um modo de vida, Sim, né? sim. E até interessante você ter trazido, por exemplo, a questão dos veterinários, né? Do veterinário, dos pets. Uma questão também que a gente não olha é o seguinte: como é que aquele ambiente de trabalho, seja uma entidade, uma empresa, uma instituição, aquele local onde aquela pessoa trabalha, o pai ou a mãe, enxergam as questões de doença dos filhos. Então, eles dão direito para que o pai ou a mãe se ausentem em caso de doença, eles podem. Pai e mãe podem trabalhar em casa, eles têm direito de levar o filho ao médico, eles têm direito de se ausentar para levar para tomar vacina. No período de internação, isso dá ruído o tempo todo, né? Assim, a criança fica internada por lei, né? A nossa legislação trabalhista, ela não é clara, ela diz que pai e mãe, quando a gente está falando de uma relação de trabalho CLT, só podem se ausentar um dia por ano por questões de saúde do filho. E aí, assim, eu faço uma interpretação mais ampla, né? Assim, trazendo a Constituição da República, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dizer que não é bem assim. Mas a gente. E falando também de ESG, né, eu acho que as empresas cada vez mais deveriam trazer para o aspecto do social essas questões familiares, né? Porque Sim, os trabalhadores são exato. pessoas e pessoas que estão dentro É, da família, né? exato. Mas o que a gente tem, assim, né? Normalmente, como a CLT só fala um dia por ano, chega lá no RH, que não é treinado para ver, né, as questões jurídicas de forma mais ampla e dá uma negativa. Fala, ó, se faltou mais de uma vez por ano, você vai ser descontado. E às vezes o pai, né, ou um deles, ou o pai ou a mãe, quando a gente está falando de um casal heteroafetivo, eles podem um pode ser servidor público, que aí já tem direito, às vezes, a uma licença não remunerada, ou a uma licença remunerada para acompanhar o seu filho durante um período de problemas de saúde, de internação e etc. Então, bom, se um tem esse direito, se um pode acompanhar, o outro pode ter um prejuízo no seu trabalho, como é que a gente vai equacionar isso? E a gente não olha para essas questões. E o que acontece? Se a gente não olha para essas questões, quem assume isso normalmente? Eu te pergunto, Rose, assim, pela nossa Nossa, sociedade ninguém sabe. Eu madura, desafio aí as pessoas que estão participando dessa live a nem dizerem aí se alguém sabe quem é que assume é, essa função aí de cuidado. É o pai ou a mãe, gente? Responde aí. me respondam. Bom, a gente sabe que é a mãe, né? Normalmente, às vezes,
quando um pai, por exemplo, poderia se valer de um benefício que ele tem no seu trabalho para fazer esse acompanhamento do filho. Né? Claro que, assim, às vezes a mãe também quer estar presente, tem esse direito, etc., mas isso não é nem olhado, porque independentemente do pai ter esse direito assegurado pela instituição, pela entidade que ele trabalha, ele fala isso é dever seu, isso é uma questão sua, resolva aí você e continua, segue o trabalho dele como se nada tivesse acontecido, né? E, na verdade, até, Rose, eu acho que essas questões, esse mapeamento deveria acontecer quando a mãe está grávida, né? Quando começa ali a pensar em ter o filho, começa a gestação, os dois deveriam parar para pensar, né? Olhar a situação de trabalho, a dinâmica de trabalho, os direitos trabalhistas relacionados ao exercício da parentalidade de cada São um. os acordos parentais, né? Exato. Que assim, os acordos parentais eles deveriam existir não porque as pessoas estão se divorciando, faz parte da rotina da família, né? Exato. E assim, se isso fosse feito de uma forma mais, talvez, frequente, né? Se isso já fosse cultural nosso, Sim, talvez o divórcio até pudesse ser menos traumático, porque sim, você muitas vezes você vai ter que reconversar sim, coisas que não foram colocadas durante o casamento e essa distribuição de cuidados parentais pode ser uma delas. sim, E você vai levar isso para um momento de que as pessoas já estão estressadas, né? Não, talvez não seja um momento mais adequado. No sim, momento que a criança está vindo, é um momento que, em geral, né, as pessoas estão felizes e naquela sim, expectativa, e é um momento super favorável de pensar de uma forma assim mais organizada, né? Como que é a sua vida, como que é a minha vida, como que é o nosso tempo, como que a gente tem essa disponibilidade para cuidados dessa criança, independentemente do gênero de cada um, né? E sim a partir do que cada um já faz, né, dentro das suas atividades. sim. E assim, a gente falando a partir disso que você disse, né? E assim, muito mobilizada pelo nome do movimento que é Divórcio com Respeito, eu fico pensando assim, o que que seria, né, o divórcio com respeito? Existe divórcio com respeito se a gente não compreende as nossas estruturas, ou seja, se a gente não entende que a gente está inserida numa sociedade que coloca as mães como protagonistas desse trabalho do cuidado, se a gente pertence a uma sociedade cuja legislação trabalhista toda foi construída pensando que a mãe também era protagonista desse trabalho do cuidado, se a gente está numa sociedade, né, que tem um mercado de trabalho, que enxerga também a mãe como protagonista nesse trabalho do cuidado, né? Assim, a gente consegue ter um divórcio com respeito sem entender que a gente está nisso, eu acho. E aí tem um convite, né, que é inafastável do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é isso, a gente contextualizar onde a gente está. É claro que a situação pessoal particular de cada casal, né? Isso pode não se replicar Uhum. Eu vou falar aqui, compartilhar com vocês que recentemente eu tive tô em um caso de alimentos e utilizei como argumento o protocolo de gênero, tá? Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Quem não sabe, é um documento que orienta o judiciário a observar esses aspectos estruturantes da sociedade relacionados ao gênero, para que o julgador possa ter esse olhar também com esse recorte. E aí, nesse caso, é uma ação de revisão de alimentos e a mãe tá pleiteando o aumento dos alimentos para o filho. E eu utilizei esse argumento pelo fato de que a mãe, ela fica integralmente com a criança. Então, é aquele modelo que, até você falou assim, a gente vai falar daqui a pouco, o modelo que seria, entre aspas, o tradicional, que Sim, talvez seja um modelão, assim, quando ninguém resolve de outra forma, vai ser assim. Ou seja, alguém vai ficar cuidando da criança, né, de uma maneira contínua, vai ficar com a residência e os cuidados diários da criança,
que geralmente é a mãe, e de 15 em 15 dias o outro vai fazer a convivência com a criança, né? Então, convivência, finais de semana alternados, passa a semana inteira com a mãe e de 15 em 15 dias alterna com o pai, aí tem a divisão de férias, feriados e etc. Então, é uma hipótese exatamente desse caso. E aí eu dizia, bom, se ela se os cuidados fossem mais compartilhados, essa mãe poderia se dedicar mais ao trabalho e talvez o descompasso de renda entre eles, né, porque o pai ganha, nesse caso, 3 vezes mais que a mãe, esse descompasso de renda poderia ser menor ou nem existir, os dois poderiam realmente ter o mesmo padrão de renda e cada um pagar 50% das despesas da criança, o que não era o caso. E aí, enfim, no final do julgamento, até foi favorável à revisão dos alimentos, mas o desembargador fez questão de dizer que ele não concordava com a aplicação do protocolo para a questão dos alimentos. Ou seja, ele não entendeu esse argumento. Sim. Mas sabe o que eu acho, Rose? Assim, sempre que tem uma novidade, né, uma nova ferramenta disponível, é natural que a gente encontre resistência por parte de alguns. Esse é um movimento esperado. Só que se a gente se acanha e deixa de usar esse repertório, essas ferramentas, esses Eu instrumentos, faço questão de usar. Se vão exato, escutar ou não. exato. A nossa parte é fazer essa provocação, porque quanto mais pessoas fizerem essa provocação, mais as pessoas vão se familiarizar, vão ser provocadas a refletir, vão sair da zona de conforto onde estavam, né? Porque até então tudo era julgado de uma forma, e de repente você, opa, peraí, nunca pensei sobre isso. A primeira resposta normalmente a pessoa nega, mas aí na segunda ela já tá um pouco mais amaciada, digamos assim. E aí a tendência é que as coisas evoluam, mas o que a gente não pode é se acanhar, né? E assim, só falando sobre como a gente estava falando sobre a questão da estrutura, e eu acho que um dos temas é, né, esse retorno ao trabalho, eu acho importante falar do porquê desse tema, né? Retorno ao trabalho pós-divórcio com filhos. E aí é importante a gente lembrar dos números, né? Primeiro, quando uma mãe tem filho, a participação dela do mercado de trabalho nos 2 primeiros anos de vida diminui 50%. Então, metade das mães deixa, né, ou como eu costumo dizer, é saída, é empurrada para fora do mercado de trabalho nos 2 primeiros anos. Às vezes ela toma a iniciativa, como se fosse uma iniciativa, e às vezes ela é de fato dispensada. Mas mesmo quando é iniciativa da mãe de desligar daquele trabalho, né, de pedir Uhum. demissão, etc. Só te interrompendo aqui, só para registrar, que eu fui uma dessas mães. Então, eu fui uma dessas mães. Eu fui demitida no retorno da minha licença maternidade em uma das faculdades que eu trabalhei. E ficou muito claro que era por conta dessa questão de não ter a disponibilidade de estar no horário que, para mim, era totalmente inadequado Sim. de estar por ocasião de estar, né, recém-mãe naquele momento. E Então, assim, pode acontecer com qualquer pessoa, né? mas nós Eu somos. gosto sempre de colocar. Também? O que aconteceu com você também? Não, e olha, nós somos duas aqui e, né, já temos 50%. Você falou que isso aconteceu comigo, então já Uhum. temos a garantia desse E eventual aqui representar. 50% tá. É, eu saí de onde eu estava porque também o ambiente estava muito hostil onde eu estava, e aí, enfim, fui traçando minha trajetória profissional até entrar no escritório do meu avô e etc, né? Ter os meus clientes, fazer minha carteira de clientes para levar para o escritório do meu avô. Mas também foi assim, eu não consegui permanecer onde eu estava porque o ambiente foi completamente hostil e não acolhedor em relação a essas demandas parentais. Então, na verdade, a gente está aqui em 100%. Mas, e aí todo mundo aqui vai conhecer diversas mães que passaram por essa situação. Então, o que às vezes acontece é que o divórcio se dá também, né? Há um percentual grande de divórcios justamente nesse período dos primeiros anos de vida dos bebês. Então,
Muitas vezes a gente encontra esse cenário da mãe que foi demitida ou que acabou precisando sair, não conseguiu sustentar a sua permanência naquele ambiente de trabalho, porque aquele ambiente de trabalho se fez extremamente hostil para ela, e um casamento que acabou, né? E isso diz muito de todas essas assimetrias que a gente está falando. E às vezes, né, aí quando a gente vai pensar na equação que diz respeito ao pagamento das despesas, pensionamento e etc., muitas vezes isso não é, essa questão estrutural não é enxergada, né? Porque às vezes a mãe não conseguiu também permanecer ali naquele trabalho. E, gente, eu tô falando às vezes, eu também não tô falando que é sempre, obviamente, né? A gente tem que individualizar a análise de cada caso. Mas é muito frequente que a mãe não tenha conseguido permanecer naquele ambiente de trabalho porque o pai continuou seguindo a vida dele como se nada tivesse acontecido, fazendo as viagens a trabalho, se dedicando à carreira, se qualificando, etc, etc. E quem assumiu todas as demandas parentais foi a mãe. Então, a criança ficava doente, a gente sabe que a criança fica muito doente nos 2 primeiros anos de vida, a mãe faltava ao trabalho, pedia para trabalhar de casa, né? A criança tinha adaptação da escola. Adaptação da escola é uma coisa que demora, que precisa ter alguém ali. Aí a mãe faltava ao trabalho para ir para a adaptação da escola. E assim ela foi enfrentando todas as resistências, enquanto o pai estava ali, né? Seguindo a vida dele, o fluxo dele profissional, como se nada tivesse acontecido. E aí a mãe deixa de ser promovida, a mãe deixa de receber um aumento, a mãe, né, perde o emprego ou acaba pedindo demissão e o pai continuou ali crescendo, né? E a gente tem isso, não só as mães saem do mercado de trabalho nos primeiros anos de vida, como elas deixam de ser promovidas, deixam de receber promoção, enquanto a remuneração do pai, a participação do pai no mercado de trabalho só aumenta, né? Todos os números, assim, a gente tem muitas e muitas pesquisas É muito considerando comum isso que você está trazendo. Sim, já conheci sim, inúmeras situações que eu conheci, exatamente isso. Entrar, tinha o mesmo cargo na empresa, mas com o decorrer do tempo, o pai, né, o homem, o marido, ele conseguiu as promoções, mas em razão das gestações, das licenças e, enfim, tudo que envolvia a maternidade, a mulher ficou para trás e isso gerando um desequilíbrio também nas remunerações. sim. E aí a mãe fica ali, né? Afastada, 1 ano, 2 anos, enfim, um tempo que seja do mercado de trabalho, dando suporte para esse pai que só cresce profissionalmente, né? E aí, bom, tem um divórcio, de repente o pai falou, opa, mas eu não vou conseguir aqui me sustentar, né, a minha vida particular, mais a vida dela. Então, peraí, você tem que voltar ao mercado de trabalho, volta a trabalhar aí. Até então estava muito Uhum. bem que ela ficasse em casa, né, segurando as pontas para ele continuar tendo a projeção profissional dele. E aí, quando isso acontece, não é vista a necessidade de adaptação dessa mãe, a necessidade de requalificação dessa mãe para se reinserir, né, no mercado de trabalho. E essa mãe é jogada ali num estado de vulnerabilidade, porque fica dependendo da remuneração, né, e da pensão de alguém que não é mais seu parceiro, e etc. Muitas vezes isso, inclusive, é usado como instrumento de violência processual e etc. Então, é muito delicado, assim, porque eu acho que quando a gente fala dessa equação de uma mãe que precisou deixar o mercado de trabalho nos primeiros anos de vida e um pai que foi só crescendo profissionalmente, a gente tem que levar em consideração o proveito do trabalho não remunerado dessa mãe para esse pai que se projetou profissionalmente, né? E que continuou Uhum. lá recebendo a sua remuneração e etc. E como é que a gente vai compor isso? E é importante que esse pai seja provocado com essas reflexões, né? Porque normalmente eles estão ali num lugar de privilégio que falam, não, estava aqui sustentando a mãe dos meus filhos, né? Como se não fosse uma troca, como se ele não tivesse crescido profissionalmente, dado o trabalho de casa e de cuidado que foi assumido pela mãe. E aí, enfim, E se a essa gente falta de reconhecimento também dói, né? Porque tem são, às vezes, anos dedicados ali à vida doméstica, né? E o apoio
ao outro que está também se projetando profissionalmente, e no momento do rompimento, esse não ir para o mercado de trabalho, ao invés de ser visto como um reconhecimento pela dedicação também que teve aos filhos e à vida familiar, muitas vezes é visto, você estava encostado aqui, eu que estava te sustentando naquele momento, e até quando que eu vou ter que te sustentar agora que a gente não está mais junto? Eu não preciso mais fazer, não tem mais essa obrigação de te sustentar. Então, sim, isso é dolorido de escutar também. sim. E assim, em contrapartida, a gente também tem que provocar as empresas, as entidades, as instituições, né, que se beneficiam do trabalho de pais e de mães a refletirem a respeito dessa equação, né? Eu digo muito assim, a gente nasce extremamente dependente, o ser humano é a espécie na natureza mais dependente, né, que nasce com maior grau de dependência, porque a gente nasce, a gente não consegue sustentar nem a nossa cabeça. A gente vai ficar muitos anos da nossa vida, na nossa infância, dependendo de cuidados dos outros. A gente não pode ser deixado à própria sorte, senão a gente não sobrevive. E se tudo der certo, se a gente viver muito, é bem provável que a gente termine a nossa vida com algum grau de dependência. Além das fases de doença, né, de problemas de saúde, que a gente também pode ter algum grau de dependência. Então, a certeza que nós temos é que todos nós precisaremos do cuidado do outro em algum momento dessa vida. E a certeza que nós temos é que todos aqueles que estão sendo cuidados, né, vão dar um retorno para a sociedade. Então, vão ser mercado consumidor, eleitores, vão ocupar espaços de tomada de decisão e vão trabalhar, né? Vão prestar serviços, vão alocar sua mão de obra nas empresas e etc. E a gente fala tanto da função social da empresa, a gente fala, né, que a sociedade, o poder público e os pais devem garantir o pleno desenvolvimento das crianças, o direito à saúde e à educação. Então, está muito claro que as empresas, né, e as entidades, instituições, etc., precisam se inserir nessa equação que diz respeito ao trabalho do cuidado, né, às demandas parentais. E aí a gente precisa promover, provocar, refletir sobre um ambiente de trabalho que acolha essas demandas. E que acolha essas demandas não só quando provocado pelas mães, mas que estimulem também os pais a usufruírem esses benefícios. E tem um dado que é muito interessante, que, por exemplo, a gente tem a licença, né, paternidade, que é uma vergonha, que são 5 dias corridos, quando para aqueles pais que trabalham nas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã chega a 20 dias, mas tem empresas que adotam políticas mais amplas, licenças parentais mais amplas e garantem 4 meses ou 6 meses para os pais colaboradores. E o que a gente tem presenciado é uma baixa adesão, porque os pais ainda, porque não houve ainda a promoção da mudança de cultura, porque tem Eles medo do. acham que não pega bem, né? Exatamente. Não pega As... bem dentro do ambiente de trabalho, ele se dedicar tanto tempo Sim, ao seu filho. sim. Aí ele fala, eu vou perder oportunidades, eu não vou ser Uhum. promovido, será que quando eu voltar eles vão me dispensar e etc. Então, não é só também garantir o benefício, mas é garantir um ambiente de segurança, é promover a mudança de cultura, as lideranças têm que ser treinadas para também usar esses benefícios, né? Quando a gente vê um pai no trabalho também falando, olha, preciso me ausentar porque meu filho está com febre na escola, eu vou buscar. Primeira coisa que o pai costuma ouvir é, mas cadê a mãe? Onde está essa Uhum. mãe? Por que você que vai buscar e não a mãe? E a gente precisa provocar essas mudanças, senão a gente vai ter sempre assim, um ambiente de grande assimetria. E aí o Como que a que gente vai fazer, dificulta sempre o como é que a gente vai fazer isso, Bianca? Como que a gente vai provocar essa mudança? Esse é o trabalho do pessoal da Filhos, né? Que eles estão desenvolvendo há muito tempo. A gente tem, assim, participado do desenvolvimento de várias políticas Fala um pouco parentais. da Filhos no currículo. Fala um pouquinho. Então, aproveito para convidar todo mundo, quem ainda não segue, seguir, né? E está nas plataformas da Filhos, Filhos no Currículo. Eles fazem palestras, workshops de sensibilidade para esse tema.
A gente desenvolve também políticas parentais a respeito, né, assim, para equacionar essas demandas parentais. É muito a partir de uma reflexão também de como as pessoas estão enxergando esse ambiente de segurança, o acolhimento dessas demandas parentais, o que, que elas gostariam de que quais demandas elas gostariam que fossem recebidas, onde é aquela demanda parental está doendo nela, né? Quais são as dores daqueles colaboradores que têm filhos, etc. Eles fazem também esse mapeamento e tentam apresentar soluções, né? Além daquilo que já está na lei. Porque às vezes até a lei já é descumprida, né? Mas além do que está na lei, as empresas podem oferecer tantos outros direitos. E aí é bem importante realmente a gente refletir a respeito disso e provocar essas reflexões dentro dos nossos ambientes de trabalho, né? E tem um dado que é muito importante, é muito comum falar de burnout no trabalho, assédio moral no trabalho, mas muitas vezes a dinâmica, a esfera pessoal, né, o universo pessoal não é muito levado em consideração nesse momento. Mas é importante que a gente entenda assim, quanto menos for considerada a esfera pessoal daquele colaborador, né, quanto menos for respeitada, quanto menos for levada em consideração e inserida na equação do trabalho, a esfera pessoal e familiar daquele colaborador, mais doentes, né? Assim, as demandas pessoais e parentais dos seus colaboradores, isso já é um indício de que é um ambiente que pode estar adoecido e que pode haver assédio moral ali dentro. Apenas por isso. Apenas não que isso já é um universo, né? Uhum. Mas isso já é um indício, um indicador de que há assédio moral ali dentro. Porque nós somos humanos, né? Nós somos pessoas. E quando a gente está falando de relação de trabalho, relação familiar, a gente está falando de afeto, né? E a gente está falando de saúde mental também. Então, tudo isso se interconecta. É. É assim, o que você falou que eu achei bem importante para tanto para os advogados que vão conduzir o divórcio, quanto para as próprias pessoas que estão passando por um divórcio bem, né, no seu radar, é a questão do tempo, né? Quando você vai voltar ao mercado de trabalho, a mulher vai voltar ao mercado de trabalho. Ela muitas vezes se depara com a imposição de que ela passe a ter uma remuneração suficiente para sua manutenção em tanto tempo, né? Até se costumou dizer que tem um período de 2 anos, que é o que o tribunal vai estipular para você poder depender de uma pensão alimentícia, né? Depender, ainda continuar nessa dependência econômica. E, assim, nem sempre, né, esse período, esse prazo de 2 anos é suficiente, né? Então, sim, é uma pressão, talvez, muito, assim, grande e, às vezes, desnecessária, né, para que se retome ao mercado de trabalho, porque, assim, supondo que não exista nem divórcio, que seja, né, os filhos cresceram, agora eu quero dar uma outra roupagem para minha vida, eu quero voltar ao mercado de trabalho. Aí a mulher vai lá no mercado de trabalho. Como é que ela volta, né, assim, de cara com uma remuneração ótima? Tem até um filme que eu já assisti várias vezes com a minha filha, Dia do Sim, uma comédia, não sei se você já assistiu. Dia do Sim, e aí nesse filme Sim. não tem divórcio, mas tem uma mãe, tem a mãe que tem 3 filhos e que ela deixou o mercado de trabalho, os filhos já estão maiorzinhos, mas ainda crianças e adolescentes, e aí ela tem uma entrevista de emprego, né? E aí ela tinha um currículo ótimo antes dela ter filhos, né? Ela tinha um alto cargo, etc. E ela foi na entrevista de emprego e a entrevistadora disse que não dá para empregar ela, porque ela está precisando de alguém menos qualificado, né? E ela ficou com aquele tempão ali sem trabalho, ela até toparia
reingressar num cargo que não era exatamente do mesmo nível, né? E deve ser difícil isso, né? Você voltar para um cargo já mais alto, enquanto que, sei lá, nos 10 anos que você ficou fora, tem outras pessoas que deram continuidade ali ao trabalho daquela empresa, né? Como é que você enxerga isso, essa questão do tempo de recolocação no mercado de trabalho, É, então, de tempo exatamente. fixo? É extremamente difícil e a gente tem um mercado de trabalho que enxerga essa situação com muita desconfiança, né? Ah, peraí, mas ela ficou, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos cuidando da criança, cuidando do filho. Então, a primeira emergência que houver, vai ser ela que irá, né, socorrer Não aquela estava nem criança. Ela está pensando muito. nesse aspecto. Oi? E eu nem estava pensando nesse ponto específico. A gente tem um mercado de trabalho que não enxerga com bons olhos esse período de afastamento. É claro que muitas empresas estão se atualizando, né? E já estão entendendo esse contexto e, inclusive, enxergando de forma positiva esse afastamento. Mas outras tantas que funcionam num formato estrutural anterior enxergam dessa forma. Bom, ela está afastada há muito tempo, ela pode estar desatualizada, ela pode estar muito apegada àquela criança, ela vai ser a primeira a socorrer, qualquer coisa que acontecer, ela que vai acudir aquela criança. Então, existe uma dificuldade do próprio mercado de trabalho de absorver essas mães. E o que acontece é um fenômeno de hemorragia. Tem alguns autores que chamam isso de hemorragia materna, né? Que é você deixar de reter diversos talentos de mulheres mães, né? Que são jogadas para fora e não conseguem retornar. E aí a gente tem o fenômeno do empreendedorismo materno, que as pessoas olham, ai, que bonito, empreendedorismo materno. Mas muitas vezes esse empreendedorismo, que é tão romantizado, ele nada mais é do que uma falta de opção, é a ausência de qualquer outra alternativa. Precisou se afastar, quando foi retornar, não conseguiu. E aí, por uma necessidade sobrevivência, ela começa a fazer alguma coisa para ter algum tipo de remuneração, né? Para não estar numa situação tão vulnerável. E aí a gente pode falar assim, qual é a diferença da mãe empreendedora para a mãe que está numa relação de trabalho com vínculo de emprego, ou uma mãe concursada e etc. Quando você está com uma relação de trabalho com vínculo de emprego, concursada, você tem diversos direitos. Você tem a sua garantia de férias, você tem a garantia de descanso, né? De se desconectar do trabalho, você tem o seu intervalo e etc. E suas demandas de trabalho costumam ser mais respeitadas, digamos assim. Quando você é empreendedora, num universo e numa realidade de um casal divorciado, o que acontece? Entende-se que a mãe empreendedora ela tem mais flexibilidade de horário, né? Assim, mais disponibilidade. Então, qualquer demanda da criança, se já era jogada para a mãe, agora então, mais ainda. O pai não vai faltar ao trabalho, a mãe que deixa de fazer lá os bolos, os pães, o atendimento online que ela faria. E aí, com isso, ela vai deixando de crescer também profissionalmente, né? Hum. Então, é E uma até de equação muito ter difícil. a remuneração proposta, né? Porque Exato, também no empreendedorismo, quem não trabalha não ganha. sim. Exato. É exatamente isso. E isso não é colocado na balança muitas vezes, né? Isso não é pensado, porque se a mãe se lançasse no empreendedorismo, mas se o tempo de trabalho dela fosse tão respeitado quanto o tempo de trabalho do pai, que está ali num vínculo de emprego ou no funcionalismo público, estava tudo certo. Os dois equacionassem essas demandas de cuidar de forma equivalente, tudo certo. Mas muitas vezes não acontece isso, né? E aí a mãe fura com o cliente, aí esse cliente já vai deixar de indicar para outras pessoas porque a mãe não conseguiu apresentar aquele trabalho. Então é uma equação para lá E pode ser de até delicado. uma certa bola de neve, né? Porque você, quando fura com um cliente e ele deixa de te indicar ou de voltar para você, o que que acontece? Você está, parece que confirmando a ideia de que a mãe, ela Sim, sempre vai, colocar. Você não pode confiar numa mãe para o mercado de trabalho, porque ela exato. sempre vai colocar as demandas maternas na frente do seu trabalho.
Então, Exato. você gera uma certa desconfiança mesmo será que você pode contar que vai dar Sim, certo contratar aquela sim, pessoa? exatamente, exatamente. E o que eu acho que assim, o nosso papel enquanto advogada, né, no momento desse de divórcio, é deixar clara a estrutura. Porque um pai que se vale desse lugar de privilégio, né, e que não é convidado a enxergar essa estrutura, ele é um pai que vai violentar essa mãe. E violentando essa mãe, ele está causando prejuízo à criança. Se a gente não deixa clara essa estrutura para aquele ex-casal que está se divorciando, que tem demandas parentais, a gente está prejudicando a criança necessariamente. Não tem como uma Uhum. criança estar feliz, satisfeita, ter garantido seu pleno desenvolvimento, se a mãe está tão vulnerável assim, se a mãe não consegue se recolocar no mercado de trabalho, se a mãe está ali com a, né, com a arma na cabeça de que o pai vai parar de pagar a pensão, se a mãe não consegue se lançar no empreendedorismo porque toda hora é ela que tem que acolher todas as demandas parentais. Eu acho que é muito importante que a advocacia enxergue isso como a necessidade de zelar pelo pleno desenvolvimento das crianças. Ao final, a gente está tentando preservar a criança, né? E se o pai não é levado a sair da sua zona de conforto, se ele fica ali naquela situação de só querer preservar o seu conforto material, a gente tem um prejuízo a todo mundo, né? E a gente tem uma sociedade que não evolui. É claro, gente, tem situações, é lógico que tem muitas ressalvas, muitas exceções que só confirmam a regra, inclusive, mas estou falando de modo geral. Então, se a gente não parte da compreensão dessa estrutura, é muito difícil que a gente evolua, inclusive, como sociedade. Né? E é importante que, inclusive, as mães também enxerguem, porque muitas vezes a própria mãe não está entendendo ali o que está acontecendo, né? E aí ela adoece mentalmente, ela tem burnout materno, e mais uma vez a criança é prejudicada por todo esse cenário, né? E como é que um casal vai conseguir ter uma boa relação com uma assimetria tão grande, né? Então, se a gente não Uhum. desenvolve um trabalho de fazer o nosso cliente pai, por exemplo, refletir a respeito disso, né, assim, provocar, opa, mas você já parou para olhar o lugar dela? Você já parou para pensar que talvez seja muito difícil ela se colocar no mercado? Você já parou para pensar que como o mercado de trabalho está enxergando esse retorno? Você já parou para pensar que ela está tentando ali um empreendedorismo, mas a criança fica doente, é ela que vai e você não sai, né, da sua zona de conforto? Como é que você se sentiria nesse lugar? Se a gente não estabelece esse diálogo, é difícil avançar. Uhum. Aí você chegou na palavra-chave que é o diálogo, né? Então, Exatamente. assim, chamando a atenção que para que a gente chegue nesse momento de abrir, né, fazer esse mapeamento, como você disse no início da live, né, de saber exatamente como que é o estilo de vida de cada um, como que é Sim, a relação, né, que cada um tem com o trabalho, qual é o tempo que cada um pode dedicar-se aos cuidados parentais, e não só pode, né? Porque aí às vezes um vai dizer assim, eu trabalho de 8 da manhã até 10 da noite todo dia, né? E o outro então vai ter que a, sofrer, né? Toda a carga do trabalho, do cuidado e a outra parte. Como que isso pode ser minimizado? Talvez buscando uma rede de apoio para sim, essa mulher poder também ter o seu espaço dentro do mercado de trabalho, se, né, claro, for esse o objetivo dela. Mas acho sim, que assim, é muito importante, realmente, acho que eu queria destacar muito aqui dessa nossa conversa, é a necessidade de você ampliar um pouco o olhar quando das sim, demandas de família, tanto para a definição de como vai ser a relação de convivência, né, onde a criança vai morar, e também definir os valores de contribuição financeira de parte a parte, ou até em relação
de um cônjuge para outro, se for o caso, dos cônjuges, como que eles vão contribuir para o sustento dos seus próprios filhos. Acho que não é só um olhar, quanto que cada um ganha? Ah, eu ganho isso, eu ganho aquilo. É o salário total. Não, mas também tem os benefícios, tem a flexibilidade de horário, tem toda a estrutura de trabalho, como que é o estilo de vida daquela pessoa, e isso contribuir, né? Até poderia, deveria, eu acho, contribuir favoravelmente no momento de diálogo, mas tem que ter diálogo. Então, quando você segue o divórcio, métodos dialogados, que você tem a participação de um mediador, negociação entre advogados, e especialmente no âmbito das práticas colaborativas, que já tem por natureza esse viés multidisciplinar, isso tudo vai favorecer a uma busca por uma solução que seja mais equilibrada, né? Que possa, dentro dessa estrutura social que é tão desigual, também levar a sua contribuição para gerar um equilíbrio maior naquela família, pelo menos, né? E aí, de grão em grão, né, de família em família, acho que o movimento ele vai crescendo e daqui a pouco a gente vai ver. Será que eu estou sendo muito otimista, né, Bianca? Mas É isso, se a gente não promove, né? Se a gente não dá esse espaço, se a gente não provoca essas reflexões, a gente não sai do lugar. A garantia que a gente tem é que a gente não sai do lugar. Então a gente precisa fazer essas provocações para sair do lugar. Eu teria, assim, duas considerações para fazer, que eu achei muito pertinente tudo que você falou. Primeiro, que eu acho que a gente poderia acrescentar em tudo isso que a gente precisa investigar no momento de fazer um divórcio, de participar de um divórcio, né? Pensar também a respeito dos desejos e aspirações daquele casal, tanto quanto pensar lá atrás, quando aquela criança nasceu, qual era o desejo, quais eram as aspirações de cada um quando aquela criança nasceu, qual foi o investimento nos desejos e aspirações de cada um quando aquela criança nasceu, né? Então, deixou de cuidar da criança porque estava estudando para concurso, porque estava se qualificando, porque estava fazendo mestrado, doutorado, além do trabalho, ou fazendo 1000 palestras e, né, ganhando visibilidade. O outro, opa, então eu vou segurar aqui porque eu vou deixar ele deslanchar ali, né? Mas lá na frente a gente se encontra em algum lugar. E quais são os desejos e aspirações naquele momento? Acho que é interessante a gente também ter a clareza de onde aquele casal partiu no momento do nascimento da criança, pelo menos, se não lá na origem, mas pelo menos no nascimento da criança. E onde esse casal chegou e onde ele, né, o que eles aspiram, o que cada um deseja. Porque a gente precisa também falar de desejo, né, de aspirações nesse momento. Não é só a dinâmica de regime de convivência e valores de remuneração e etc., e reinserção no mercado de trabalho. É o que cada um, né, vê da sua vida, como é que projeta a sua vida ali na frente. Eu acho que essa é uma provocação, uma reflexão interessante para a gente conseguir caminhar. E tanto um quanto o outro entenderem que se a gente não se afina, se a gente não consegue chegar a um consenso, aquela criança vai sentir o reflexo. E com isso eu não quero dizer que a gente deva aceitar violências, porque nunca a gente não deve aceitar. É o nosso papel não se deixar ser violentado. Mas quando os dois estão abertos para dialogar, né? Quando os dois conseguem perceber a necessidade de chegar a uma solução consensual que seja melhor para todo mundo, vai ser melhor ao final para a própria criança, né? Então, eu fico muito triste quando o pai não consegue enxergar esse contexto, porque a mãe só tem dois caminhos. Ou ela vai acatar a violência, isso é um péssimo exemplo, inclusive, para os filhos, e ela vai sentir o reflexo daquilo, né, na própria vida, e isso também vai ser ruim para os filhos. Ou ela vai brigar, e aí brigar também é muito ruim. Então, a certeza que a gente tem quando o pai não consegue enxergar essas estruturas e não consegue fazer as reflexões necessárias de onde aquele casal partiu e onde aquele casal chegou, é que vai ser o desdobramento vai ser ruim, vai ser prejudicial para a criança, né? Então,
Por isso que eu insisto na importância da gente fazer essas provocações, claro, com jeito, com cuidado. Também, né, se a gente chega ali só atacando, a pessoa não vai se abrir para refletir, né? É difícil você sair ali da sua zona de conforto. Então, óbvio, a gente tem que saber como conversar, como dialogar, como quebrar as resistências e, né, para fazer aquela pessoa ali balançar, maciar e conseguir refletir a respeito daquilo e refletir qual o melhor caminho para atender a criança, inclusive. Mas se a gente não consegue isso, a certeza que a gente tem é do prejuízo. Então, enfim, por isso que eu não consigo deixar de esclarecer a importância disso, sabe? Da gente compreender essa estrutura assimétrica. Eu acho que funciona, sabe? Assim, eu já tive a oportunidade de participar, né, do divórcio e houve essa escuta, né, funciona e você consegue, inclusive, no momento da recolocação no mercado de trabalho, você pode, inclusive, escalonar, né? A gente já fiz algumas vezes dessa forma, conforme a criança vai crescendo, conforme ela vai tendo determinadas, vai ficando com mais autonomia, né? Aí isso vai dando uma maior flexibilidade para os pais, né? Ou para a mãe, né? Que detém a concentração daqueles cuidados para o trabalho. E assim ela também contribuir financeiramente mais com aquela criança e gerando aí um equilíbrio maior, tanto dos cuidados parentais, né, de pai e mãe ali participando mais dessa parte dos cuidados e também participando com maior equilíbrio da contribuição financeira que cada um pode ter. Então, assim, se você tiver um espaço realmente de escuta, é realmente viável um caminho, né, nesse sentido que a gente está aqui conversando. Sim. A gente está chegando aqui no final da nossa live, né? Acho que a gente trouxe aqui pontos bem importantes aqui para a gente deixar registrado a importância, né, de olhar esse momento do divórcio nos pontos que tipicamente são do direito de família, com uma visão maior, uma visão mais ampla, inclusive dentro do próprio direito, né? A Bianca trouxe aqui a sua experiência dentro do direito trabalhista e como que vários aspectos da relação de trabalho de cada um podem influenciar, né, nas decisões, ou pelo menos acho que deveriam influenciar nas decisões que são tomadas em torno das crianças e também da contribuição financeira de cônjuge para cônjuge, companheiro para companheiro, enfim. Vou passar a palavra final aqui para a nossa convidada, para que ela possa se despedir e dar um recado final aqui para todos. Tá, Jó. Queria agradecer o convite, a troca, a reflexão. Eu sou também uma advogada que sempre tento me pautar por uma atuação não judicializada quando possível, consensual, né, a partir de uma mediação e etc., mas também sempre compreendendo as estruturas, né? E acho que é sempre o melhor caminho. E agradeço realmente a troca, o espaço. Foi um prazer estar aqui. Quem ainda não estiver seguindo, puder seguir lá e trocar também por lá no Maternizando Direito, vai ser uma alegria. E também fica o convite, né, para que as empresas conheçam e as pessoas também conheçam o trabalho do pessoal da Filhos no Currículo e para que a gente lute também por espaços de trabalho que se insiram cada vez mais nessa equação que diz respeito às demandas parentais, porque quanto mais a gente tiver isso sendo acolhido nos espaços de trabalho, também mais facilitado estarão as relações familiares, né? Isso é importante para todo mundo e principalmente para as crianças. É verdade. Não, eu que agradeço. Acho que foi uma colocação bastante inovadora aqui, talvez para muitas pessoas que não tinham ainda, né, feito essas conexões
e com certeza vai modificar o modo de trabalho de muitos advogados, advogadas que atuam nessa área, então é uma contribuição sim, imensa. E assim, eu tô com vontade mesmo de lançar um selo assim, sou mãe, estou voltando ao mercado de trabalho. Eu apoio essa mãe. Vamos, né, contratar essa Isso. mãe que volta ao mercado de trabalho. Vamos incentivar nossos clientes também que voltam ao mercado de trabalho. Vamos indicar essas mulheres para que a gente, né, faça dentro de uma força coletiva essa mudança positiva aí para a nossa estrutura social também. Obrigada, querida. Mais uma Obrigada. Conta com o meu advogada vai, apoio. colaborativa, alguém está dizendo aqui, mais uma advogada colaborativa vai chegar. Eu acho que é um convite para É, você, Bia. Ana Paula, super querida. Beijo, Ana Paula. Mas eu tô interessada, assim, a gente tem conversado a respeito disso. Mais à noite, gente, tem uma live sobre o que uma pessoa divorciada, recém-divorciada, faz em uma sexta-feira à noite. Acho que esse tema é bem importante, hein? Vamos voltar também a esse mercado, né? Bom, me despeço de todos e todas. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, Filhos no Eu Currículo, agradeço. também. Um beijo. Essa live vai ficar gravada. Compartilhem. Vamos divulgar mais essa ideia aqui no nosso perfil do @divórcio com respeito, também no nosso canal do YouTube, para que a gente possa espalhar essa ideia. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau.